Vocês se acham boas pessoas? Sim? Não? Depende do dia? Depende do dia. A Bíblia, ela nos traz algumas reflexões sobre o fato de nós sermos ou não boas pessoas. E era sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. O meu maravilhoso namorado, todo mundo já conhece, né? Ele também é o meu melhor amigo. E um dia desses, eu estava lá em casa, me lamuriando por alguma coisa que tinha acontecido no meu trabalho, e eu não me lembro ao certo o que era. E ele deixou eu terminar de falar, e ele virou para mim e disse assim: amor, você não é uma boa pessoa. E nessa hora você olha e diz assim: ah, que namoro tóxico. Mas calma, não é exatamente assim. Calma, vou falar. Ele é empolgado. E depois que eu terminei, eu fiquei assim: ah, que absurdo, eu sou a melhor pessoa que eu conheço. E ele disse assim: amor, qual é a diferença entre você e qualquer outra pessoa? É porque você sufoca o seu lado ruim por amor a Cristo. E quando nós dizemos que somos boas pessoas, o que nós estamos realmente querendo falar? Que se nós somos boas pessoas, nós merecemos boas dádivas. Nós merecemos que coisas boas nos aconteçam. Por quê? Porque geralmente é isso que a gente internaliza. Se eu sou bonzinho, coisas boas têm que acontecer comigo. Mas qual é o problema nesse entendimento, nessa ideia? É que nós não somos bons. Nós somos pessoas ruins. Por quê? Porque nós somos tão maus que sobre a nossa vida pesa uma culpa que não se tem como espiar. Qual é? É a morte de Jesus. Nós somos culpados da morte de Jesus. Nós somos tão maus que os nossos atos, eles não seriam capazes de nos livrar da condenação, que eles não seriam capazes de nos justificar. E o Senhor teve que vir ao mundo e morrer por nós, pelos nossos pecados. Nós vivemos em sociedade. Aí vocês podem pensar: Joyce, mas eu sou uma pessoa legal. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Ou se fez isso, mas eu não faço mais. Nós vivemos em uma sociedade. E como vida em sociedade, nós aprendemos alguns padrões moralmente aceitáveis. E a gente acaba começando a agir de acordo com esses padrões. E nós somos tidos como boas pessoas, por quê? Porque nós temos boas ações, boas atitudes, não é isso? Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que é que nós vemos? Que os padrões de Cristo, eles são extremamente mais elevados que os nossos. A nossa lei fala: você não pode matar alguém. O nosso Senhor diz: você não pode odiar alguém, porque se você o odiar, é como se você assassinasse aquela pessoa dentro do nosso coração. Você deve amar os seus inimigos. Você deve orar por aqueles que perseguem você. Então, os padrões de Cristo, eles são extremamente mais elevados do que os nossos. João Calvino, ele fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: tudo que você olhar de bom em mim, não sou eu, é Cristo em mim. E tudo que você olhar de ruim em mim, tenha certeza de que sou eu mesmo. Então, mesmo que você tenha atitudes boas, não é você agindo. Tenha em mente, nunca é você, é o próprio Cristo agindo através de você. Porque nós não somos capazes de ter o bem, de praticar o bem, de sermos verdadeiramente bons. E essa culpa que existe sobre as nossas vidas da morte de Jesus, a culpa dos nossos pecados, ela deveria nos levar à condenação eterna. Quando Jesus veio, ele pagou o preço pelos nossos pecados, porque existia um preço. O pecado, ele cobra um preço, e ele cobra um preço alto. Eu quero que os irmãos abram em Efésios 2, versículo 8 e 9. Todo mundo achou? Amém.
Posso ler? Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você, por si mesmo, você não seria suficientemente capaz de se salvar. Não existe nenhum ato bom que você possa praticar que te livrasse da condenação do pecado que está sobre a sua vida. Nenhum ato que você praticar é suficientemente bom para justificar a si mesmo. E quando nós dizemos que nós somos bons, nós estamos dizendo o quê? Que nós somos merecedores. Quando nós queremos o bem porque nós praticamos o bem, nós somos o quê? Merecedores. Eu atribuo a mim um mérito, algo que eu fiz, então eu devo ser recompensado por aquilo. E, irmãos, o céu, ele não é para boas pessoas. Na verdade, o único local cheio de pessoas boas é o inferno. Porque o céu, ele é para os arrependidos, não para os bons. Porque quando eu digo que eu sou boa, então eu estou dizendo que eu sou merecedora, eu não sou justificado por aquilo que Cristo fez por mim. Porque eu estou dizendo que os meus próprios méritos me justificam. Na verdade, o inferno, ele está cheio. Não tem aquele ditado que a mãe da gente diz? De boas intenções, o inferno está cheio? É exatamente isso. Você, por si mesmo, você é tão mau que você não conseguiria se salvar. Você não conseguiria expiar a culpa dos seus pecados. E por isso Jesus morreu, porque nós somos maus. E é necessário que cada um de nós se arrependa. Cada um de nós aqui, e eu sou a primeira a dizer isso, nós temos inúmeros pecados, uma fila enorme de pecados. E eles precisam ser confessados. Nós precisamos confessar, nós precisamos nos arrepender e nós precisamos abandonar esses pecados. Quando Deus começou a falar sobre isso comigo, eu fiquei assim chocada. Uau, meu Deus! E aí eu comecei a analisar. Constantemente nós pecamos. Nós pecamos em pensamento, nós pecamos em ações, nós pecamos em palavras, nós pecamos às vezes nas nossas decisões, nós pecamos em relacionamentos que nós entramos que nós não deveríamos entrar, nós pecamos em ambientes que nós não deveríamos ir, porque é um ambiente que te instiga a pecar e aquilo começa a ser normal para você. Então, o pecado, ele constantemente nos rodeia, irmãos. E nós precisamos confessar, nos arrepender e abandonar o pecado. Existe a ideia de que se eu for bonzinho, eu vou para o céu. E ela é mentirosa. Sabe por quê? Quando nós lemos lá em Lucas 18, abram aí. É uma das minhas passagens preferidas na Bíblia. Lucas 18, do 9 ao 4. Lucas 18, do versículo 9 ao 14. Desculpa. Obrigada, Antônia. Do versículo 9 até o versículo 14. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto-se em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. O publicano, estando de pé e longe, não ousava nem sequer levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: miserável homem que sou, tem misericórdia de mim, ó Deus. Digo-vos que este desceu para casa justificado, enquanto aquele não. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Muitas vezes nós achamos que a boa aparência, as boas atitudes, as boas práticas, elas serão capazes de nos salvar.
E não é verdade. Nem toda pessoa boa é justificada. Porque aquele homem, aquele fariseu, ele tinha uma aparência de justo, não tinha? Ele jejuava, ele dava dízimo, ele orava. Mas sabe por que ele orava? Ele orava para si mesmo, de si para si mesmo. Graças te dou a Deus, porque eu não sou como esses outros pecadores. Eu sou uma pessoa boa. Graças te dou a Deus, porque eu não sou pecador como o fulano, como o cicrano. Porque eu não cometo o mesmo pecado daquele ali, daquele outro ali, e nem como este publicano. Graças te dou a Deus, porque eu sou bom, eu sou merecedor. Ele era tão merecedor que ele subiu para casa sem estar justificado. O céu não é para os bons, o céu é para os arrependidos. Aquele publicano, ele fez a oração mais sincera da vida dele, porque ele entendeu que ele carecia da graça e da misericórdia do Senhor. E por carecer da graça e da misericórdia do Senhor, ele se ergueu, batendo no peito, sem conseguir sequer olhar para o céu, sem conseguir sequer encarar a face de Deus, e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou bom, eu não sou merecedor. Tem misericórdia de mim, porque eu não mereço o teu perdão, porque eu não mereço estar na tua presença, eu não mereço estar diante de ti. Mas tem misericórdia de mim. Ele confessou e ele se arrependeu. Um coração bom não necessariamente é um coração arrependido. Mas todo coração arrependido, ele é confrontado pelos padrões de Deus. Joyce, então, quer dizer que se eu for uma pessoa arrependida, eu posso sair esculhambando na vida e fazer qualquer coisa? Se você for arrependido, se o teu coração for um coração arrependido, você terá as mesmas obras de Jesus. Por quê? Porque você vai ser confrontado pelo amor dele. Você vai ser confrontado por quem ele é. Você vai ser confrontado por aquilo que ele derramou sobre a sua vida. O simples entendimento do amor que está sobre nós nos faz agir de formas diferentes, nos faz pensar de formas diferentes, nos faz viver de formas diferentes. E quando eu penso em salvação, eu tenho que pensar que só existe um caminho para a salvação. Qual é ele? Jesus. E qual é o caminho mais fácil até Jesus? O arrependimento. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente ama o pecado. Eu jogo cartas com os meus irmãos. Eu sou o tipo de irmã que eu tenho medo de um dia eu morrer e os meninos pensarem assim, nem fez falta. E aí eu brinco, eu brinco muito com meus irmãos. Então, uma vez comprei umas arminhas das Nerfs, assim, a gente ficou jogando, foi super legal. E agora a gente está na vibe das cartas. Por quê? Porque eu não sou boa em cartas. Eu perco toda vez. E eu sou boa em xadrez, eu sou boa em dama, eu sou boa em um monte de coisa. Né? Mas por que eles gostam de jogar cartas? Porque toda vez eu perco. É uma humilhação. E aí, a gente estava jogando cartas um dia e eu perdi. Mas eu joguei porque é super divertido. Tem aquelas tretas básicas de irmão, né? Assim, tu é muito ruim, não sei o quê e tal. E é muito legal. E aí, na mesma hora, o Espírito Santo ele trouxe um entendimento ao meu coração. Que nós jogamos cartas com o pecado. E nós jogamos cartas com o pecado. Vejam só. Nós jogamos cartas com o pecado. Nós apostamos a nossa eternidade e nós constantemente perdemos. Mas por que a gente continua jogando, então? A gente continua jogando cartas com o pecado porque é divertido. Porque é prazeroso. Porque é bom. Fisicamente falando, para a carne é ótimo. A sua carne, ela deseja o pecado. Então, constantemente, nós jogamos cartas com o pecado, mesmo sabendo que o pecado nos faz mal. Mesmo sabendo que, eternamente, se nós permanecermos em pecado e não nos arrependermos, ele nos conduzirá à morte. O chamado de Deus para as nossas vidas não é sermos boas pessoas, é sermos pessoas arrependidas. Pessoas que deixam essas práticas de jogar carta com o pecado. E, embora seja legal, divertido, envolvente, emocionante, isso tem um preço. E, às vezes, é um preço eterno.
Quantas e quantas pessoas não viveram a vida toda jogando cartas com o pecado e no momento de prestar contas ao Senhor, elas vivenciaram um arrependimento amargo. E o Senhor não deseja nos mandar para o inferno. O Senhor não deseja que nós sejamos separados dele eternamente. Porque pense em tudo de bom, lindo e maravilhoso. Isso estará no céu. E tudo de terrível e doloroso e triste. E isso estará na condenação eterna. Isso estará no inferno. E esse é o caminho daqueles que não se arrependem das suas práticas. Daqueles que continuam a brincar com o pecado, daqueles que continuam a desejar o pecado e daqueles que continuam a viver em pecado sem se arrepender. E se existe algum pecado que você tem e hoje você está dizendo assim, não, Senhor, mas ainda não é o tempo e tal, deixa eu esperar mais um pouquinho. O Senhor está te chamando hoje ao arrependimento. O Senhor quer que você se arrependa agora. O tempo é hoje, o tempo é agora. E sabe qual é um dos maiores problemas de por que a gente não abandona o pecado? É porque a gente não gosta de viver fazendo renúncia. Isso é ruim. Isso não é bom. Renunciar é uma das coisas mais difíceis que a gente faz. É uma coisa que é contrária à nossa vontade. E a gente tem que abrir mão dela. Mas, quando você renuncia, você está abrindo mão do primeiro lugar do seu coração. Sabe qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o teu trabalho, com todo o teu entendimento, com todas as tuas ações, com todos os teus relacionamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro lugar do seu coração. Quando o povo estava diante daquela montanha, pegando fogo e com sinais e maravilhas, o povo disse assim, sobe lá, Moisés, pede lá para Deus saber o que Ele quer da gente. E Deus disse assim, eu quero que eles me amem de todo o coração, com tudo o que eles têm. Eu quero o amor deles. O Senhor deseja que nós possamos cumprir esse mandamento, amá-lo com tudo o que nós temos. Amá-lo com o nosso testemunho, amá-lo com o nosso trabalho, amá-lo com os nossos relacionamentos, com as nossas amizades. Amá-lo de todas as formas que nós podemos, com tudo que há em nós. É fácil? Não. Por quê? Porque vai exigir renúncia. E às vezes são renúncias grandes, mas na maior parte das vezes são renúncias pequenas, são renúncias diárias. Eu não vou comer tal coisa porque eu estou de jejum, eu não posso. Mas era só hoje que tinha bolo de chocolate. Eita, droga. Mas aí eu decido não quebrar o meu jejum. Mas é porque todos os meus amigos estão indo e tal, e vai ser tão legal, assim, mas vai ferir a minha fé, então eu não vou. São nessas pequenas coisas. Mas esse filme é muito bom e tal, está todo mundo vendo, mas ele fere os teus princípios. Então eu não vou fazer isso. Pequenas renúncias diárias. Elas são tão difíceis. Às vezes a gente pensa que o maior problema são as coisas grandes que aparecem na vida, mas não são. São as coisas bem pequenininhas. O dia a dia. Essas pequenas renúncias que nós precisamos fazer, que nós necessitamos fazer. O que você tem amado com todo o seu coração? E aí, se você chegar, pode ter certeza, se você chegar e analisar, tem uma coisa que você tem amado muito. E você diz assim, Deus, eu não posso abrir mão disso. Meu Deus, eu não posso abrir mão disso. E é exatamente isso que Deus está te pedindo. O primeiro lugar do seu coração. Aonde está o seu coração? Quem substitui Deus no seu coração? Qual é a coisa tão importante que tem tomado o primeiro lugar de Deus? É você? É a sua vontade? O que é? É um amigo? É uma pessoa? É uma coisa? O que é? É um pecado? O primeiro lugar do nosso coração, ele é sempre para Deus. E não pense você, nem por um minuto, que dar a Deus o primeiro lugar do nosso coração é um grande sacrifício, é um sacrifício enorme, bem grandão. Não é. Sabe por quê? Tem uma música
que eu estava escutando ela essa semana toda. E eu sou apaixonada por essa música. E na letra dela, ela diz bem assim: coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Porque o mínimo que eu poderia fazer é te amar como você me ama. A gente consegue, gente? Amar a Deus como Deus nos ama? A gente consegue? Não é possível. Mas aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. O Senhor pode gerar no nosso coração um amor sincero, verdadeiro por Ele. Mas é o mínimo que nós poderíamos fazer por Deus, é amá-lo como Ele nos ama. Mas, em vez disso, nós estamos amando outras coisas, nós estamos amando outras pessoas, nós estamos amando o nosso bom nome, nós estamos amando as nossas boas práticas, as nossas boas ações, e isso cria em nós a ideia de que nós somos merecedores. Mas nós não somos. Você não é merecedor de nada de bom que acontece na sua vida. Nada, nada, nada. Luane falou sobre gratidão. Gente, nós deveríamos ser tão mais gratos a Deus. Por quê? Porque todas as coisas maravilhosas que acontecem no nosso dia a dia é Deus cuidando de nós. E se Ele simplesmente tivesse vindo ao mundo e morrido por nós, já era motivo bastante, o suficiente para que nós o amássemos loucamente. Mas Deus não só veio ao mundo e morreu por nós, Ele ainda cuida de nós. Ele ainda nos protege, Ele nos dá uma vida, uma família, uma casa, pessoas. E de vez em quando alguns problemas, né? Mas faz parte. Mas o mínimo que nós poderíamos fazer era amá-lo de uma maneira extraordinária. Era nos deleitar nesse amor de uma maneira tão grande que nós deixássemos realmente todas as coisas por amor a Ele. E a gente vê isso muitas vezes como um sacrifício. E não é. É uma honra. Amar a Deus é uma honra. Estar nos caminhos do Senhor é uma honra. Ser cuidado e amado e ajudado e acolhido pelo Senhor. Tudo isso é uma honra. Viver eternamente com Ele é uma honra sem tamanho, sem fim. Eu escutei essa semana uma pessoa falando que preferiu ir para o inferno. Uma pessoa sem entendimento. Falando que preferia ir para o inferno, que talvez lá no inferno fosse bem legal, juntavam uma turma, faziam um churrasco. E, nesse momento, o meu coração ele se encheu de compaixão. Porque, gente, todas as coisas que são verdadeiramente boas, lindas, doces, maravilhosas e deleitosas, e tudo que é bom, vem de Deus. Mas, na eternidade, sem Deus, só haverá choro, tristeza e ranger de dentes. Nada de bom, nenhuma alegria, nenhuma faísca, nenhum pequeno vislumbre de amor, paixão, bondade, alegria, felicidade, nada. Zero. Porque será sem Deus. E eu acho que talvez esse seja o maior dos castigos. Viver sem a presença de Deus. Essa vida é o céu que as pessoas condenadas conhecerão. Mas essa vida é o inferno que nós momentaneamente teremos que suportar para viver o céu na eternidade. Então, quando uma pessoa ela vai ser condenada, a melhor fase dela é essa vida. A melhor coisa que ela vai viver é essa vida. E olha que coisa triste. Porque essa vida nós temos problemas, nós temos lutas, nós temos batalhas, nós temos choro, nós temos tristezas. Mas esse será o céu para os condenados. Enquanto que esse é um breve e momentâneo momento que nós teremos, que nós, os salvos, que em nome de Jesus eu estarei lá para a glória do Senhor, que nós teremos que enfrentar sem a presença total, completa e perfeita do Senhor nas nossas vidas. Então, não deixe que uma breve e momentânea existência defina a sua eternidade longe do Senhor. Não deixe que um breve e momentâneo momento, ele tire de você, prazeres momentâneos tirem de você uma vida eterna com o Senhor. A vida eterna, ela é herdada pelo abandono da vida presente. Você deixa de viver as suas vontades, você deixa de viver aquilo que você quer, você abre mão muitas vezes do seu bom nome, você se torna uma pessoa arrependida, você corre para os pés do Senhor
E você ganha a vida eterna. Não por merecimento, mas por ser uma pessoa arrependida. Por entregar-se a Jesus. Jesus é a única coisa suficiente para salvar você. Não existe nada que você possa fazer para ser salvo. Amém? Finalizei, gente. Hoje eu resolvi falar pouco. Eu fiz uma promessa, né, que eu ia falar muito, mas eu não vou falar, não falei muito, eu fiz só 2 páginas aqui, que é para eu não demorar muito. Mas eu queria fazer de novo essa pergunta para vocês. Vocês acham que vocês são boas pessoas? Eu tenho certeza que eu não sou. Amém? Vamos ficar em pé? Bem. Pessoas péssimas, né? Eu queria que todos vocês se colocassem de pé, colocassem a mão no seu coração. Eu quero que vocês pensem em todas as boas dádivas que vocês têm, em tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida de vocês. Fechem os olhos e agradeçam silenciosamente ao Senhor. Se existir algum motivo pelo qual você queira pedir perdão, peça perdão ao Senhor, se arrependa neste momento. Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor, nesta noite. Papai, nós estamos diante do Senhor aqui. E nós te pedimos, Senhor, nós reconhecemos que nós não somos boas pessoas. Nós reconhecemos que nós precisamos de Ti constantemente. Senhor Jesus, todos os dias nós temos caído, falhado, errado, pecado. Meu Deus, como aquele publicano, Senhor, nós não somos merecedores da Tua presença. Nós não somos merecedores da salvação que o Senhor derramou naquela cruz. Nós não somos merecedores do Teu sacrifício. Nós não merecemos aquilo que o Senhor fez por nós. Mas, Deus, nós nos achegamos a Ti com um coração quebrantado, com um coração, Deus, arrependido. Perdoa os nossos pecados. Apaga as nossas transgressões, Senhor. Nós sabemos, Senhor Jesus, que foi um sacrifício enorme aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. E nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Deus, nós não queremos ser boas pessoas. Nós queremos ser pessoas arrependidas, porque nós queremos desfrutar de uma eternidade com o Senhor. Deus, e qualquer intento do diabo, qualquer pecado, Senhor Jesus, que esteja impedindo isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, quebra todo o laço de morte e de pecado sobre as nossas vidas. Nós nos entregamos a Ti com tudo que nós somos. Nós te pedimos perdão, Deus, e nós louvamos ao Senhor pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor. Nós te agradecemos, Deus, por estes momentos na Tua presença. E te agradecemos por podermos conhecer e compartilhar da Tua palavra constantemente. Louvado seja o Teu nome para todo sempre. Amém.